Oi, meninos, tudo bem? Nas últimas aulas, nós vimos sobre o processo de independência de alguns espaços da América Latina. Então, nós vimos os processos de independência da América Espanhola e o caso, né, que é um caso bem diferenciado, que foi o do Haiti. Na aula de hoje, nós continuaremos na América Latina, mas nós vamos entrar no nosso próprio país, que é o Brasil. E para entender o processo de independência do Brasil, nós temos que voltar lá para 1808, que é quando a família, né, real, a corte portuguesa, sai de Portugal e vem para o Brasil, porque o processo de independência do Brasil tem muito a ver com a volta de Dom João do Brasil para Portugal. E para entender aí por que ele voltou para Portugal, nós temos que entender primeiramente por que ele foi para o Brasil e quais mudanças acontecem com o Brasil quando, né, Rio de Janeiro se torna a capital do Império Ultramarino Português. Vamos voltar então para o começo do século XIX, lá na Europa, porque para entender a transferência da família real, a gente precisa entender também o que estava acontecendo na Europa naquele comecinho do século XIX. E o principal ponto que nós temos nesse período está relacionado com o contexto político da França, né? E o que a França tem a ver com isso? Por que a França influenciou, né, Portugal? Por que a família real foi para o Brasil por conta, né, da França? Bem, a França aqui no comecinho do século XIX estava sendo governada por Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte empreendeu uma missão, né, de conquistar uma série de territórios para a França. Então, a França começou uma política de conquistas e de alianças que buscava fortalecer o governo de Napoleão. Só que, no meio aí desse processo de expansão e de alianças, Napoleão tinha um problema. Qual era esse problema? A Inglaterra. A Inglaterra e a França eram já há muito tempo, né, rivais, tanto políticas quanto econômicas, e Napoleão não conseguia de jeito nenhum invadir e conquistar a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha um poder marítimo, um poder naval, uma marinha muito forte. Então, já que Napoleão lá na França não conseguia conquistar a Inglaterra pelas armas, o que Napoleão vai fazer? Vai tentar enfraquecer economicamente a Inglaterra para ir, né, tentar conquistar aquele território. Então, lá em 1806, Napoleão Bonaparte ele cria o bloqueio continental. O que era esse bloqueio continental? Que as nações amigas da França, né, seus aliados, suas conquistas, não poderiam comercializar com a Inglaterra. Eles queriam, então, isolar os ingleses para que os ingleses tivessem, né, menos dinheiro e aí tivessem menos meios de fortalecer a sua marinha, fortalecer seu exército, e aí Napoleão conseguiria conquistar a Inglaterra. E onde está Portugal no meio desse conflito entre França e Inglaterra? Bem, Portugal era um aliado antigo já dos ingleses, né? Lembram que durante todo o período colonial, a exceção que Portugal dava, né, para os monopólios era sempre com a Inglaterra, então Portugal mantinha relações de amizade comerciais muito fortes com os ingleses. E os ingleses utilizavam o porto de Lisboa para entrar as suas mercadorias e, a partir de Lisboa, escoar os produtos, né, para o restante da Europa, para as colônias nas Américas, incluindo aí um contrabando de produtos para a própria França. Então, para a França conseguir aí desestabilizar a Inglaterra, ela tinha que acabar com as relações entre Portugal e Inglaterra, mas Portugal, por conta da dependência que tinha dos ingleses, acaba não acatando, né, as ordens de Napoleão. Por conta disso, a França, que era aliada da Espanha, né, então tinha um acesso fácil para Portugal, lembram aí que Portugal e Espanha estão aí um do lado do outro, então a partir dessa aliança com a Espanha, a França, né, articula uma invasão em Portugal. Qual vai ser aí a ação dos portugueses quando os franceses começam a articular a invasão em Portugal? Bem, Portugal já tinha, desde o século XVIII,
um plano, né, alguns planos de levar a corte para o Brasil. Por que que eles tinham essa ideia? Porque o Brasil era o principal, né, motor da economia do Império Português. Então, o Brasil era um espaço extremamente importante, era a principal colônia de Portugal. E por isso, alguns, né, ministros, alguns membros do governo português acreditavam que seria mais lucrativo se a coroa estivesse no Brasil para conseguir controlar melhor o que estava acontecendo naquela região. Então, já tinha um plano lá no século XVIII da coroa sair de Portugal e ir para o Brasil. Então, você pega esse plano que já existia e junta com a possibilidade de ataque dos franceses para Portugal, e aí a gente tem, né, o que conhecem como a fuga da coroa portuguesa, né? Então é o momento onde Dom João VI, o rei de Portugal, junto com uma corte aí de muitas pessoas, vão sair lá de Lisboa e vão ir para o Rio de Janeiro. Então a gente tem essa transferência da corte portuguesa de Portugal para o Brasil por conta dessa possibilidade de ataque de Napoleão Bonaparte contra Portugal, porque Portugal era um aliado da Inglaterra. A gente consegue perceber aqui, então, que os franceses tinham, né, o interesse em estabelecer o bloqueio continental para enfraquecer a Inglaterra. Portugal, como era, né, o antigo aliado da Inglaterra, e como não podiam correr o risco de perder a parceria que eles tinham, né, parceria comercial com os ingleses, existindo até uma possibilidade da Inglaterra, que comprava e vendia muitos produtos que eram aqui do Brasil, tentarem até mesmo tomar, né, a região do Brasil para o Império Inglês e aí prejudicar absurdamente Portugal, porque a fonte de renda, né, de Portugal vinha principalmente dos produtos brasileiros. Então, por conta disso, né, Portugal tinha que preservar seus interesses com a Inglaterra. Aí Portugal vai manter então essas relações. A França, que está tentando enfraquecer a Inglaterra, vai preparar um ataque, né, contra Portugal, e a família real, né, portuguesa tentando preservar a sua dinastia, tentando preservar o seu poder em Portugal para não perder para, né, os franceses, não tendo possibilidade de se defender, vai lá e se transfere para o Brasil, né? Portugal tinha uma força militar muito menor do que os franceses. Inclusive, né, a maior parte da Europa foi dominada pela França, só a Inglaterra estava lá conseguindo se defender dos ataques de Napoleão. Então, Portugal, mesmo aí com o apoio inglês, não tinha chance num conflito direto contra os franceses. Então, a família real acaba decidindo, né, pela transferência para as Américas. Então, o contexto de transferência da corte portuguesa para o Brasil é esse. A gente tem os portugueses tendo risco de ser atacados pelos franceses para conseguir preservar a economia, né, do Império Ultramarino Português, porque era uma economia que dependia, de certa forma, da Inglaterra. Portugal era extremamente dependente dos ingleses, e isso tudo acaba levando a uma necessidade da transferência da família real para o Brasil. E isso acontece lá em 1808, e quando nós temos essa transferência da corte portuguesa para o Brasil, nós temos uma completa mudança na dinâmica que acontece, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, os portos, por exemplo, né, do Brasil vão abrir, principalmente aí, né, para a Inglaterra, que consegue dominar ainda mais aqui a região do Brasil. Nós temos uma modernização da cidade do Rio de Janeiro e alguns outros pontos que nós vamos ir vendo nas próximas aulas. Na aula de hoje é importante vocês entenderem aqui por que os portugueses vieram para o Brasil, o que estava acontecendo lá em Portugal que fez, né, a família real sair de Lisboa e ir para o Rio de Janeiro. Então é isso, nas próximas aulas nós continuamos nossas aulas sobre a família real no Brasil, e até a próxima.